nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Cristo ressuscitado, o amor, a misericórdia de Deus nosso Pai e a presença do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Saudai-vos na paz do Senhor Jesus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que nós esperamos. Pois é a palavra do Senhor, tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, mas bota em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em nós esperamos. Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Então, Tomé disse a Jesus: nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa das obras.
Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Mas eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante todo o tempo pascal, tem algumas palavras que reforçam o verdadeiro sentido da vida em comunidade. Não é à toa que a Igreja Católica, durante todo o tempo pascal, a primeira leitura não é do Antigo Testamento. Se nós observarmos bem, durante todo o tempo pascal, a primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. E a principal finalidade desse livro é contar a experiência dos primeiros cristãos, contar a vida das primeiras comunidades. Logo depois que Jesus ressuscitou, quando os cristãos continuam a sua obra, quando os cristãos formam comunidade. Livro dos Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, duas coisas devem ficar bem marcadas, bem presentes para nós. E as leituras nos ajudam muito nesse sentido. Primeiro, não só durante o tempo pascal, mas durante todo o ano, todo domingo, todo dia, nós anunciarmos que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele acompanha a nossa história de vida pessoal e a nossa história de vida em comunidade. Isso é próprio do tempo pascal. Professar a fé no ressuscitado. Professar a fé naquele que está vivo. E ter a certeza que Ele acompanha a nossa vida particular e Ele acompanha a vida da nossa comunidade. E depois, como eu disse em primeiro lugar, lembrar do Cristo ressuscitado. Em segundo lugar, lembrar que toda essa experiência, ela é profundamente comunitária. Ela não é individual. A experiência do ressuscitado é comunitária. E agora as leituras vão dar para nós o testemunho, o exemplo prático disso. A primeira leitura narra uma briga, uma discussão dentro da comunidade. Diz que ali a comunidade era formada por um grupo de gregos e por um grupo de hebreus. Aqui já tem um fato muito importante. O Cristo ressuscitado, ele tem a força de reunir o diferente. Em nome de Cristo, em nome do ressuscitado, gregos e hebreus formaram uma comunidade. Isso naquela época era impossível. E isso é fato até nos dias de hoje, porque nós aqui, cada um tem a sua descendência, cada um tem a sua família, mas estamos todos, porque Cristo vive.
Mas ali, apesar de formarem uma comunidade, havia uma divisão. E acontecia o seguinte: os judeus diziam que a vida do cristão, ela é marcada pela oração, pela vida espiritual. Então, todo cristão precisa ir na igreja e todo cristão precisa rezar. Diziam eles, basta a oração e basta a vida espiritual. Isso para os hebreus. Agora, os gregos diziam, a oração não é o mais importante. Rezar não é o mais urgente. Os gregos diziam, o mais importante são as obras de caridade, as obras de misericórdia. Apóstolos, nós ainda estamos, o livro justamente chama Atos dos Apóstolos, como o diário dos apóstolos. Estamos justamente no tempo em que os apóstolos estão formando as primeiras comunidades e acompanhando os primeiros cristãos. Quando eles escutam esse tipo de pensamento, quando eles percebem esse tipo de postura dentro da comunidade, eles entram em ação. Eles dizem o seguinte: não é só vida de oração e não é só vida de caridade. Os apóstolos dizem, toda oração, toda vida espiritual, toda pessoa que tem Cristo ressuscitado como base da sua vida, quando reza, quando tem vida espiritual, tudo isso de oração se transforma em obra, se transforma em fruto. Porque, irmãos, alguém que vai à igreja, alguém que reza, mas não produz fruto, não produz obra, vive uma oração vazia. A oração, ela não tem a experiência e a profundidade do Cristo. Porque para ter obra, nós precisamos do Cristo. Ele é a oração, o encontro com Cristo é que gera obras. Se não tem obras, essa oração tem alguma coisa errada com ela está vazia. Ou Jesus não é o centro, ou nós só estamos buscando os nossos interesses. Alguma coisa tem de errada nessa oração. Porque toda oração a Cristo, em Cristo, ela tem como base gerar frutos e obras. E aí tem o outro lado. Alguns dizem que basta fazer obra de caridade. E os apóstolos vão dizer assim, não, mas basta ter boa vontade. Eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu faço bem aqui, faço bem ali. Ótimo, maravilhoso. Mas tem um ponto principal. E o Papa Francisco costuma dizer sempre para a igreja. A Igreja Católica não é uma ONG. A ONG, ela é movida por uma boa vontade. Vamos cuidar da natureza. Vamos cuidar dos animais. Vamos cuidar das periferias. E é ótimo, é maravilhoso. É uma boa vontade de fazer o bem pelo mundo, de transformar o mundo. É muito bom. Só que tem um detalhe. Os cristãos, para nós aqui, os cristãos, eles não são movidos só de boa vontade. Nós somos movidos pelo Cristo. A essência da nossa caridade, a essência das nossas boas obras, não vem da nossa boa vontade. Vem da nossa experiência com Jesus. É Ele que nos move a caridade. Não a nossa boa vontade, mas o Cristo.
o Cristo vivo. E aí teria um exemplo bem claro. O ser humano é formado de espírito e de corpo. Alma e corpo. O corpo são as obras. A alma, a vida espiritual. O corpo não vive sem a alma e a alma não fica sem o corpo. Portanto, nós precisamos tanto da vida de oração como da vida de caridade, porque a oração gera caridade e a caridade ela é movida pela oração. Não dá para desligar. Segundo o cristianismo, essa é a visão do cristianismo. A nossa oração tem como fundamento Jesus e a nossa obra tem como fundamento Jesus. Uma oração sem Jesus é vazia, é egoísta, é individualista. E obras sem o Cristo como motor é apenas boa vontade, que é muito bom, mas para nós cristãos não basta. A boa vontade tem que ser conduzida pelo Cristo. Ele nos move, Ele nos conduz a fazer o bem e a transformar o mundo. Na segunda leitura, São Pedro usa um exemplo diferente, mas falando a mesma coisa. Ele diz assim: o cristianismo é a experiência de uma parede que é construída. Para a gente fazer uma parede, precisa de alicerce. O alicerce é Cristo. A base, o fundamento é Cristo. Mas a parede ela é formada de tijolo e cimento. E tijolo e cimento significa oração e obras. Oração e obras. Com base em Jesus Cristo. Porque se a parede é construída só de tijolo, só de cimento, e ela não tem alicerce, ela não fica em pé. Então, se nós não tivermos Cristo como base, não tem oração e não tem caridade no seu sentido mais profundo. Então Pedro vai dizer: lembremos que cada um de nós somos um tijolinho na obra de Deus. Lembremos que cada um de nós somos cimento na obra de Deus. Ou seja, nós somos oração e caridade. Nós temos uma parede, nós temos uma construção. Sem tijolo, sem cimento, sem base, não se tem nada. E isso agora fica mais forte, mais profundo, quando Jesus fala que na casa do Pai tem muitas moradas. Isso é próprio do cristianismo. Nós acreditamos que depois daqui existe vida eterna. Nós acreditamos que existe céu. Agora, quem nos move a acreditar nisso? É Jesus. Se Ele não ressuscitou, estamos perdendo tempo aqui. Mas porque Ele vive, então existe céu, existe vida eterna. E aí vem o sentido, principalmente na Igreja Católica, de nós rezarmos pelos falecidos. A Igreja Católica tem o costume de rezar 7º dia, 30 dias e 1 ano. Esse é o costume católico. E a gente não reza sozinho em casa, a gente reza na comunidade. Onde que a gente celebra o 7º dia? Na igreja, com a comunidade. Porque ali está os que acreditam na vida eterna. Certo? Ali nós rezamos com a comunidade, porque aquela comunidade professa a fé na vida eterna. E aquela comunidade rezando por nós, pelo nosso falecido, ela é a certeza da vida eterna. E ao mesmo tempo, ela é a certeza de consolo para nós. Porque junto conosco, aquela comunidade está rezando. A
comunidade reza pelo nosso falecido. A comunidade reza por nós que estamos sofrendo aquela partida, aquela ausência. A comunidade reza conosco. A força da oração da comunidade. Não estamos sozinhos. Nós temos uma comunidade que reza conosco, na certeza da vida eterna. Então esse lado da oração, a comunidade espiritual, a comunidade de oração. Mas a gente não vive só disso. A gente vive também da caridade, como diz a palavra. E como que a gente manifesta a caridade? Quando nós sabemos que uma família perdeu o ente querido, que ela está sofrendo aquela partida, aquela ausência, a comunidade é quem apoia a família. A primeira leitura chega até a citar que haviam muitas viúvas e órfãos dentro da comunidade. E eles até organizam, lá chamam de 7 homens, eles organizam a comunidade, essas pessoas que vão acompanhar as viúvas e os órfãos, que era uma realidade daquela época, porque ainda existia muita guerra, então os homens iam para a guerra, os homens também tinham um trabalho pesado, né? Exerciam um trabalho muito pesado, então a estimativa de vida era muito baixa, era muito frequente as mulheres viúvas e as crianças, os jovens órfãos. Isso até serve de alerta para os dias de hoje, porque acho que todo mundo acompanha e percebe isso na própria família. Os homens não gostam de se cuidar. As mulheres têm que ficar toda hora falando para o homem: vai no médico, se cuida. E os homens não querem saber de nada. E a mulherada, tudo viúva depois. Homens, se cuidem, porque nós somos feitos de carne e osso. Tem alma, mas é carne e osso também. E essa carne e esse osso é frágil, precisa de cuidado. E assim como ficavam lá as viúvas, os órfãos, não deixem viúvas e órfãos nos dias de hoje. Se cuidem. E justamente, qual era o papel da comunidade? Era cuidar das viúvas e dos órfãos. A obra de caridade, a obra de misericórdia, cuidar das viúvas e dos órfãos. É daí que vai nascer o ministério dos diáconos. Os diáconos vão nascer na igreja para serem os homens da caridade. Tudo que envolvia cuidado com o mais pobre, cuidado com viúvas, cuidado com os órfãos, era tudo responsabilidade do diácono, junto com a equipe da comunidade, cuidar e acompanhar aquela situação. Então, irmãos, aprendamos. Nós precisamos de uma vida de oração e de uma vida de obras. Se ficar só na oração, é vazio e é individualista. Se ficar só na obra, a gente só vive de boa vontade, que é muito bom, mas para o cristão não basta. O cristão tem que ser marcada pelo Cristo, fundamento é Cristo, e a nossa vida de caridade, quem nos move a caridade é o próprio Cristo. Então que a nossa comunidade nesse sentido possa amadurecer cada vez mais. A pergunta que fica é essa: será que a nossa comunidade é uma comunidade que reza demais e não tem obras? Será que a nossa comunidade faz muitas obras de boa vontade, mas não tem se aprofundado na oração, tendo Cristo como centro? Nós estamos numa oração um pouco mais vazia. É algo para a gente pensar. Os apóstolos, quando viram isso, que a coisa estava desequilibrada dentro da comunidade, eles na hora, vamos reunir aqui, vamos conversar. Não é só oração, não é só caridade, são as duas coisas, e tendo sempre Jesus como fundamento, como base. Rapidinho, os apóstolos colocam a comunidade no caminho certo. Então que a gente também possa pensar sobre isso, e se não estamos vivendo a dupla experiência, que possamos então trabalhar para resgatar ou alcançar essa experiência do Cristo ressuscitado e presente em nossa vida e na vida da nossa igreja.
Ó Deus, que pelo sublime diálogo desta celebração nos fazeis participar da vossa divindade, concedei que, conhecendo a vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo de festa, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Morrendo, destruiu a morte, e ressuscitando, deu-nos vida nova. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Se comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda.
a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Que nossa vida de oração produza frutos, produza obras. Nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o fundamento, a base da nossa vida de oração e de nossas obras, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei umas palavras e serei salvo. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor a correr. O Senhor preparou um banquete, ó famintos de amor a correr. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. O cordeiro já foi imolado, vinde todos tomar e comer. A fonte da vida brotou do seu lado, seu povo escolhido foi nela banhado. Se alguém tiver sede, que venha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, crescendo na oração, na caridade, sempre Jesus sendo a base de tudo. Ide em paz e que o ressuscitado vos acompanhe. Graças a Deus.